Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos orando por um grande avivamento e hoje é o 16º dia da nossa campanha. Certamente Deus nos visitará, porque em toda a história, toda vez que um povo decidiu buscar a Deus de coração quebrantado, Deus os visitou. E nós estamos aguardando essa visitação. A palavra de Deus hoje, para a nossa meditação, ela está em Atos capítulo 2, nos versículos 37 e 38, que eu quero ler para você. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas tinham acabado de ouvir a pregação da palavra. Pedro faz o seu sermão, o seu discurso com uma multidão, e as pessoas procuram ele e os apóstolos perguntando, com essa pergunta emblemática, o que faremos? É que a palavra de Deus tinha acabado de tocar o coração deles. E a palavra de Deus tem esse poder de quebrar o coração. Mas já que nós estamos falando de avivamento tem os seus impedimentos. Avivamento vem do céu, não é um planejamento humano, nós apenas buscamos. Mas ele vem do céu. Mas existem também impedimentos ao avivamento. E nós não podemos perder a oportunidade maravilhosa de Deus, de sermos visitados pelo Senhor. Por isso, de todos os impedimentos, o maior, ou talvez seja até o único, que está ligado a todos os outros impedimentos, se chama pecado. Pecado é nocivo ao avivamento. Um coração em pecado não pode ser uma terra boa para a visitação de Deus. O texto fala que aqueles homens começaram quebrantando o coração, porque o pecado ele sai da nossa vida através de um processo. E tudo começou com o coração compungido. O texto diz que compungiram de coração. Aquela tristeza que foi tocada, a palavra de Deus despertou isso neles, e eles queriam saber como é que eu faço para me livrar disso. Então, eles começam da melhor forma. Para tirar pecado é preciso quebrantar o coração. A segunda atitude daqueles homens foi dar uma resposta à palavra. Veja que eles acabaram de ouvir um sermão, e eles não ficaram alheios àquilo, eles não ficaram indiferentes à palavra. Mas eles queriam saber mais, e agora a pergunta deles demonstrava fome e sede pela palavra. E eles estavam dispostos a continuar caminhando até que o pecado fosse eliminado da vida deles. Então, eles perguntam: o que faremos? Porque pecado precisa ser tratado, Mas nós jamais vamos conseguir tratar o pecado sem antes dar uma resposta à palavra. Nós não podemos ouvir a palavra e ficar indiferentes. Nós precisamos dar uma resposta a Deus. Nós precisamos reagir a ela. E eles fizeram exatamente isso. Então, muitas vezes, um grande impedimento para o avivamento é a falta de uma resposta à palavra. A palavra é pregada, a palavra é ouvida, mas é como se batesse um paredão de concreto. Não entra no coração. Mas o terceiro impedimento, ou a terceira atitude deles para combater o pecado foi um arrependimento verdadeiro, porque Pedro então responde a eles, e a resposta de Pedro ela foi muito direta, e ela foi assim: arrependei-vos, tire o pecado do coração, é esse o caminho. Então, para aqueles que esperam um grande avivamento, precisa tratar sinceramente o pecado. O pecado ele está numa vida, pode estar numa vida, mas ele pode também ser um pecado coletivo, um pecado da igreja, um pecado de uma nação. E ele precisa ser tratado para que Deus visite. Então Pedro foi direto: arrependei-vos. Logo depois disso, Pedro ainda dá uma outra orientação, quando ele diz: e sejam batizados. Pedro não está falando de cerimônia, de ritual. Pedro está falando que o batismo no sentido de uma confissão pública, de dizer para todos: eu sou de Cristo e agora eu sirvo a Ele e não tenho medo de dizer isso. Por fim, a palavra de Deus fala que, então Pedro diz, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo veio sobre eles, mas
quando o pecado foi tratado, quando a vida foi curada, quando o pecado foi arrancado pela raiz, quando eles abriram o coração, deram uma resposta a Deus através da palavra de Pedro e tiveram as suas vidas curadas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, continue firme nesse propósito, será uma bênção.